Professora Sônia. Professora Sônia, a senhora está com a palavra. Ok, vamos compartilhar então a apresentação aqui. Vai um pouco devagar. Ok. Então, gente, é muito prazer estar aqui. É um assunto que me encanta muito, esse da prevenção do envelhecimento, aliás, da constituição de um envelhecimento saudável. É desafiador, é palpitante e é o que todos hoje buscam, né? Eu quero, bem, a professora Carla colocou muito bem várias situações ali da palestra dela vão vir ao encontro do que eu vou falar, né? E uma situação uma afirmativa muito importante que eu achei que teve muito a ver com o que eu penso é: que idoso eu serei? Eu mesma já penso comigo mesma: que idoso eu serei? Os pacientes a quem eu atendo já se perguntam: que idoso eu serei? Na verdade, a gente deve já, desde cedo, pensar sobre isso. A nossa geração não pensava muito nisso, né? Vivia-se como se vivesse o momento, como se nunca se envelhecesse. E agora, com tanto progresso da medicina, estamos tendo idosos das mais variadas características, desde aqueles mais fraquinhos, necessitando de muitos medicamentos, até aqueles que têm toda uma saúde já, toda uma prática adequada em termos de práticas de estilo de vida, tá? E falando nisso, então, nós entramos aqui no início de uma... Desculpem que o telefone está tocando aqui, o convencional, eu não esperava por isso, ele nunca toca, tá? Me perdoem, tá? Mas ele logo, logo vai parar de tocar. Então, para começar, é isso, né? Quando a gente fala em nutrição, em imunidade, a gente não está falando em qual nutriente eu vou ingerir para não pegar Covid, por exemplo. É claro que eu vou falar um pouquinho em Covid, né? Não existe isso. O seu sistema imunológico, ele vai funcionar conforme uma rede de procedimentos do teu cuidado individual em termos de estilo de vida. Existe um ramal da medicina chamado medicina do estilo de vida, que nasceu, me parece, nos Estados Unidos, tem certificações, a gente estuda um pouco isso e tenta aplicar isso no nosso consultório, né? Mas o que importa em tudo isso é que trouxe uma bagagem importante em relação à necessidade de, para preservar um estado de saúde completo, a gente cuidar da nutrição, sim, como uma parte fundamental, e nós vamos falar nisso. E aí existem 6 pilares, segundo a medicina do estilo de vida, que são, primeiro, a nutrição, um pilar importantíssimo, e eu pessoalmente coloquei ali a recomendação de não ingerir ultraprocessados. Também veio ao encontro perfeito ao que a professora Carla falou, quando ela trouxe os 10 passos, o guia brasileiro, né, e os 10 passos da alimentação saudável. E para mim, a parte principal, a decisória, e que realmente diferenciou esse guia no mundo inteiro, foi a categorização dos alimentos, sendo que os alimentos ultraprocessados, aqueles industrializados, que têm mais de 5 ingredientes no rótulo, certamente trarão malefícios à saúde, tá? Já vou dizer como. Mas também não só a nutrição, como também a atividade física. O ideal seriam 150 minutos por semana, meia horinha a cada dia por 5 dias, ou 2 a 3 horas semanais, um exercício intuitivo, né? Um exercício que venha ao encontro do seu agradar, né? Não fazer o exercício simplesmente porque tem que fazer. Aí a coisa já vira um estresse e a gente já mobiliza o quê? O cortisol, que nós não queremos, né? Então, o exercício tem que ser intuitivo, prazeroso. Se eu gosto de andar de bicicleta, eu vou andar meia hora de bicicleta. Se eu vou dar uma volta na quadra de máscara, vamos lá. Se eu vou ter um aparelhinho em casa ou uma esteira, eu vou fazer os minutinhos disso.
O importante é que seja feito como um hábito. E hábitos a gente sabe que a gente não consegue construir de uma hora para outra, né? Então, um estilo de vida saudável se conquista porque nós temos uma história, como a professora Carla falou, já de bastante tempo de industrialização, de sedentarismo, né? E nós temos uma genética que é o contrário disso. A gente comia pouco e procurava e andava muito procurando alimentos, né? E também a questão do tabaco e do álcool, nós temos que, se possível, a gente sabe que é um hábito de vida complicado de retirar depois que a gente começa, largar o tabagismo e moderar-se no álcool. O que seria moderar-se no álcool? Uma tacinha de vinho para mulheres por dia ou 2 para homens por dia. Resveratrol não vai fazer mal a ninguém. E ainda vai relaxar e baixar a pressão. Mas só esta quantidade e para quem não tiver problemas com álcool também, né? A outra parte, então, seria o controle do estresse, fundamental, né? Então, medidas de manejo do estresse, seja pelo próprio exercício, seja por práticas de meditação, yoga, né? Seja por algum tipo de terapia que propicione o nosso autoconhecimento e nos propicie que a gente vá buscar qual é o nosso objetivo e a nossa realização na vida. Outra questão é o sono. O sono também é fundamental. Se nós dormirmos mal, nós ativamos novamente o hormônio cortisol do estresse, nós vamos inflamar, nós vamos sentir mais fome e nós vamos ficar mais ansiosos e tristes. Então, controlar, não digo controlar porque isso a gente não controla, né? Mas através das outras, desses outros ramais aqui do estilo de vida, a gente tentar influenciar sobre o sono também. E, finalmente, relacionamentos saudáveis são essenciais. Também, como a professora Carla falou, socializar é tudo. Unir-se a pessoas que gostam de nós e que a gente gosta vai fazer um círculo de energia positiva que a gente deve cultivar, tá? Então, imunidade depende de tudo isso. E sabe-se, então, que a nutrição tem muito a ver, porque ela vai prover aquele combustível necessário para que o sistema imunológico funcione a contento, tá? Mas antes de mais nada, a gente começa perguntando. Vamos refletir um pouquinho. Como está a sua saúde como um todo? Não adianta a gente querer dar um boost no sistema imunológico se a gente não se pergunta sobre todos aqueles aspectos que foram tratados no slide anterior. Isso já nos traz umas dicas. Se eu estou doente, se eu estou estressado, se eu não estou dormindo, se eu sou sedentário, tem várias situações que interferem diretamente, assim como a alimentação, sobre o sistema imunológico. Tá? Você sabe o que deve consumir? Aí sim, nós vamos entrar, vai ser o nosso grande objetivo hoje, falar sobre nutrientes que têm uma relação direta com o funcionamento do sistema imunológico. Então, fazer um checklist de tudo isso e diagnosticar conosco mesmos ou com um profissional da saúde o que é que está faltando para melhorar a nossa vida e traçar metas graduais, lentas, factíveis, uma por uma, para mudar comportamentos, para que lá adiante, quando a gente se tornar um idoso, ou mesmo a gente já sendo idoso, também, como a professora Carla disse, nós temos a chance de mudar a nossa vida a qualquer momento. Então, questionar-se primeiro. E aqui já trago uma reportagem bem atual que veio ao encontro deste assunto, que é uma declaração de uma médica endocrinologista, doutora Mariela Gland, que escreveu um livro sobre como comer em tempos de Covid-19, melhorando a sua saúde metabólica, né? Incrivelmente, ela deu de presente para mim este início de palestra, né? Ela diz que é uma epidemia que está agravando a crise de Covid, que é a de nos alimentarmos com comida de baixa qualidade
e ninguém está falando nisso, né? Então, estamos aí, esta é a abertura, vejam só o alimento que está posto ali, cheio de corantes, cheio de gordura trans, cheio de frutose, cheio de açúcar, enfim, sem fibra, né? O quadro da dor. E realmente, se a gente se alimentar de alimentos desse tipo, o nosso sistema imunológico vai ficar muito fraquinho. E aqui, então, começando sobre o que significa o sistema imunológico dentro do nosso organismo, e onde que ele está mais localizado e como que a gente pode ajudá-lo a funcionar da melhor maneira. Para começar, nós temos 70% das nossas células imunitárias, interessantemente, nas nossas tripas, como eu digo, né? Nossos intestinos têm mais ou menos uns 7 metros, e por trás desta fina camada celular de mucosa intestinal, nós temos uma gama de células imunológicas de prontidão, esperando para nos defender de qualquer agravante que apareça pela luz intestinal, né? Sabe-se que o COVID se aloja muito por ali, pelo intestino, o intestino expressa o receptor típico por onde o COVID entra, então sabe-se que tudo isso ainda está em estudo, mas sabe-se que a saúde intestinal, a modulação desta parede, desta barreira intestinal é fundamental para a gente. Não é que a gente não vá pegar, mas a gente vai minorar muito os sintomas e a gravidade desta virose, né? desta doença. Né? Então, a maioria, 70% do nosso sistema imunológico está está alinhado ali na nossa mucosa intestinal, bem atrás daquela camada unicelular, fininha, onde qualquer situação que possa romper essa camada, agredi-la, pode causar a entrada de uma série de substâncias tóxicas, de micro-organismos, vírus, bactérias patogênicas e declarar guerra ao nosso metabolismo. Tá? Hoje se sabe que a saúde desta barreira intestinal e da microbiota que mora lá é fundamental para garantir não só a nossa imunidade, mas também para a nossa saúde sistêmica e cerebral. Né? O que é que eles fazem? O que é que o sistema imunológico e a microbiota, com o que eles contribuem, então, para essa saúde sistêmica? Primeiro, nós temos que cultivar esse ecossistema das boas bactérias. E isso a gente já começa desde a gravidez. Né? O nenê, o feto, já começa a formatar a sua futura microbiota nativa a partir da gravidez, da gestação, vai completando através do tipo de parto, o ideal é o parto vaginal, e floresce, então, com o aleitamento materno exclusivo até 6 meses e até, no mínimo, 2 anos, desculpe, no mínimo não, até que o binômio mãe-nenê decidir, fica se amamentando as crianças com uma alimentação complementar também saudável, sem alimentos ultraprocessados e rica em alimentos naturais. Essa microbiota, se ela for bem cuidada desta maneira como estamos falando, então a dieta é um fator importante e determinante nesta microbiota que vai se instalar. Não pensem não é só a gente tá criança até os 3 anos, a gente nos primeiros 1000 dias formata essa microbiota nativa, mas nós, como crianças, adultos e idosos, também temos responsabilidade nisso, através desse estilo de vida mesmo que falamos no início. Então, este ecossistema modula a inflamação. Tá? Se alguma bactéria as gram-negativas, se diz, as gram-negativas são as bactérias que causam a inflamação, que causam o rompimento dessa barreira
intestinal entram e começam a ativar o lado obscuro do sistema imunológico, que são os mediadores pró-inflamatórios, gerando um estado pró-inflamatório, tanto em nível local quanto em nível sistêmico. Pode se alojar com a predisposição genética em algum órgão, pode disparar doenças autoimunes e, inclusive, ir até o cérebro e instalar uma depressão, e que vai se agravando na medida que a gente não for combatendo isso. Mas não é só isso não, né? Essa microbiota atua em várias fontes, em várias frentes, ela ajuda a detoxificar substâncias estranhas, ela digere e ajuda a absorver nutrientes. Um exemplo é a intolerância à lactose. Quando nós temos uma microbiota mais saudável, a gente tolera melhor esta lactose, muitos de nós somos intolerantes, isso é uma questão genética, né? Ela também propicia a síntese de vitaminas, enzimas e proteínas que usamos até mesmo como fatores de transcrição de genes saudáveis, né? Modulam, inclusive, quanto de energia a ser extraída da dieta. Então, nós temos a microbiota, eu brinco, que é a microbiota gorda e a microbiota magra. Então, a microbiota magra é aquela que favorece o nosso metabolismo como um todo, diminui a inflamação, e é aquela microbiota que se alimenta de quê? De fibras. E aí vai fermentá-las e vai proliferar mais ainda. E também, claro, aquela função clássica de resistência a patógenos, de competição para que as bactérias ruins, gram-negativas, não se instalem, elas não deixam espaço. Um ecossistema é assim. Quem se alimenta, quem sobrevive mais, toma conta do espaço, né? E aqui nessas duas figuras aqui, eu mostro que tanto... esqueci de avisar. Eu esqueci de avisar que quando a minha internet está instável, eu paro de falar um pouquinho e volto a repetir, tá? Porque isto tem acontecido frequentemente. Então, nós temos a microbiota, estes trilhões de micro-organismos, tanto em intestino grosso quanto em delgado, na sua maior concentração. Mas nós temos eles espalhados pela mucosa oral, esôfago, enfim, né? Eles estão espalhados por todo o organismo. E aí está, então, o grande segredo de modular essa microbiota intestinal, desde a gestação até nós, como já estamos avançando de idade. Então, nós temos um binômio que é digamos, os vilões e os heróis. Os vilões são os alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, sacarose, frutose, excesso de proteína animal. Está se vendo que excesso de proteína animal, churrascada frequentemente, não faz bem para a microbiota fermentativa. Ela troca para uma microbiota mais putrefativa, porque daí são as proteínas os principais combustíveis, e aí a gente troca o nosso perfil metabólico para bactérias que nos inflamam, tá? Então, a dieta ocidental, como se diz, que é essa dieta com pouca fibra, com poucas cores, né, e com muita proteína e muita gordura e açúcar, ela leva, então, a essa disbiose, como se chama, né? A disbiose é quando existe este desequilíbrio. Já quando a gente capricha na alimentação em fibras, come aquelas 3 porções de verduras e legumes e as 3 porções de fruta com muita cor durante o dia, diariamente, né? Ou se esforça para fazê-lo, a gente vai promover uma microbiota saudável, tá? Então, a nossa flora intestinal pode ser descrita como microbioma ou como microbiota. Ela é chamada de microbioma porque se descobriu que essa relação simbiótica entre elas e nós, os hospedeiros, vai muito mais além do simples trânsito intestinal, como se falava antigamente.
né? Que melhorava o colesterol, melhorava o trânsito intestinal, mas não é só isso. Esta microbiota deste nosso ecossistema, ela tem genes, e aí então ela vai se chamar microbioma, com os quais ela vai sintetizar uma série de metabólitos que nós não temos capacidade de sintetizar. Vejam que interessante. Então, o que acontece? É necessário que nós tenhamos realmente um microbioma saudável para expressar genes que nos favoreçam a saúde. Nós temos mais de 1000 tipos distintos de espécies e mais de 3 milhões de genes a ser expressos por essas bactérias. Então, é uma carga bastante grande a nos favorecer ou a nos prejudicar. Então, aqui falando um pouquinho da Covid, né? Depois de tudo isso que nós falamos, podemos concluir que a promoção de uma microbiota intestinal vai fortalecer o sistema imunológico associado ao intestino e, logicamente, fortalecer a nossa defesa contra o coronavírus, né? Então, fibras, pré-bióticos, iogurtes, alimentos fermentados e probióticos são os alimentos, em princípio, os diretamente relacionados a esta microbiota, mas nós vamos falar muito mais daqui a pouco, tá? Nas vitaminas e nos minerais também. Uma dieta rica em fibras, plantas, cores e peixes melhora a diversidade do microbioma intestinal e reduz a inflamação, assim como a quantidade neste ecossistema, a diversidade também é importante. Quanto mais espécies diferentes nós tivermos, mais perfis genéticos benéficos diferentes nós utilizaremos para a nossa saúde, né? Começamos pelas fibras. Então vejam, né? Nós temos a indicação do Guia Alimentar perfeita, que nos diz que nós devemos ingerir 3 porções de hortaliças coloridas e 3 porções de frutas. Coloridas significa o quê? Significa 5 cores: roxo, vermelho, branco, amarelo e verde, tá? Então, são 5 cores com compostos fenólicos diferentes que têm funções antioxidantes e anti-inflamatórias diferentes, né? E também os vegetais em forma de árvore, como se diz, os crucíferos, que são o brócolis, o couve-flor, o repolho, a couve, tá? São alimentos que têm também um poder de detoxificação hepática importante, isto é, o poder de mandar embora coisa ruim que a gente, porventura, ingira, tá? Mas não é só isso. Estes outros alimentos aqui também são riquíssimos em fibras. As sementes, por exemplo, linhaça e chia, o farelo de aveia, que é considerado um alimento funcional, uma colher de sopa de farelo de aveia ao dia em qualquer alimento que você mais se agradar, vai ser muito providencial. Oleaginosas, uma porçãozinha de castanhas por dia, pão integral, né? Arroz e feijão, arroz integral e feijão. Quando a gente fecha todos esses alimentos no nosso dia a dia, provavelmente nós vamos fechar o nosso requerimento de fibra diário, que é aproximadamente 25 gramas. Né? Os pré-bióticos. Os pré-bióticos significam os alimentos que alimentam a microbiota. Então, nós temos o trio clássico: alho, cebola e alho poró. Cozinhe todos os dias, pelo menos com bastante alho e cebola. Eles têm fruto-óligos-sacarídeos, que são um dos principais pré-bióticos. Mas não são só eles, não, tá? Banana, couve, oleaginosas, leguminosas, frutas e verduras coloridas, porque hoje também os compostos coloridos são considerados pré-bióticos. Vale tudo, valendo então o slide anterior e sempre, né, preservando as cores e as fibras. Já os probióticos são aqueles que contêm já as bactérias benéficas. O tradicional Yakult e milenar Yakult continua valendo, então tomar um Yakultzinho ou 2 por dia vai ser muito bom. O kefir,
os alimentos fermentados, como, por exemplo, kimchi, kombucha, iogurte natural, sem nenhum aditivo, né? Nem mesmo adoçado, e o próprio chucrute ali. Estão todos eles, inclusive também os pepinos em conserva, os legumes em conserva, tudo isso são probióticos. Por quê? Porque os carboidratos ali presentes nesses alimentos serve de combustível e quando a gente faz o processo de fermentação, ali prolifera a microbiota benéfica. Bom, agora, continuando, falamos então nos probióticos e na saúde da microbiota benéfica e da integridade da barreira intestinal. Posto isso, a gente começa então a falar em alguns nutrientes específicos que atuam diretamente junto às células imunitárias, inclusive cérebro. Não é por coincidência. Sim. Nós estamos com o nosso tempo esgotado. Eu sei que os idosos estão aproveitando muito a sua palestra, então eu vou lhe dar mais uns minutos para a senhora poder concluir o seu pensamento. Ok, tá? Então eu vou passar um por um rapidinho e aí quem quiser eu deixo o meu e-mail no final, tá? Então, óleo de peixe ou cápsula ou alimento importantíssimo por ser anti-inflamatório. Beta-caroteno e vitamina A, todos os alimentos coloridos, laranja e amarelo. Os cítricos, todo mundo sabe, né? Não só as frutas, mas também alguns legumes são ricos, tá? A vitamina E é um antioxidante que está escondidinho, mas é fundamental. Azeite de oliva, oleaginosos, em geral. A vitamina D, tomar sol uns 20 minutos diário, ou, se precisar, tem que monitorar periodicamente, tá? Eu acho conveniente, eu sempre monitoro a minha, para que não fique abaixo de 20, para os idosos um pouquinho mais, então daí a gente suplementa. Aí os médicos, então, vão tomar conta disso, nós, nutricionistas, se houver deficiência, nós temos até uma certa quantidade para prescrever, né? Enfim, hoje para o Covid, uma quantidade legal que está se preconizando é 2.000 unidades dia, né? Agora que se despertou para isso por causa da pandemia, mas isso já era há muito tempo, tá? A vitamina B12, fundamental para cérebro, gente, e as pessoas acabam se esquecendo de monitorar, tá? Então, meu alerta, monitorar, principalmente para quem usa omeprazol, para quem usa imunossupressor como metotrexato e sulfasalazina, antibiótico como o Bactrim, acho que é esse, depois, deixa eu ver, aqui não está, mas enfim, muito importante. E quem tem gastrite, tá? Vitamina B9, folato ou ácido fólico é uma vitamina companheira da B12, que também, devido a várias circunstâncias do dia a dia, também está em risco. Na verdade, os medicamentos têm a ver com o folato e não com a B12. A B12 tem a ver com o omeprazol, tá? Me desculpem, mas é que a pressa agora já me acelerei. Então, aqui, B9, também é importante monitorar. O zinco, tá? Então, nós temos aí as fontes de zinco, tá sempre ligado a proteínas. O selênio, poderoso antioxidante, que com 2 castanhas do Pará por dia, a gente fecha a recomendação. O magnésio, com alimentos ricos em verdes, né? Castanhas e arroz integral, também fecha a recomendação. E as proteínas aqui, falando que a gente deve priorizar também proteínas de origem vegetal. Nada de churrascada, muito peixe e carne vermelha, apenas meio quilo por semana. Isto é, uns 3 bifinhos e é isso, tá? Água também, a recomendação que eu faço. Não consigo tomar tudo aquilo. Pelo menos 2 garrafinhas de 500 ml dia, junto com o resto da alimentação, já pode fechar a nossa recomendação tranquilamente. E para finalizar é que
realmente, também de acordo com a professora Carla, nós não atingimos, isso é atual, o que ela trouxe é de 2002 e nós continuamos assim, nós não atingimos a nossa recomendação de fibra mundialmente e todos os esforços vêm sendo feitos em prol de aumentar esse consumo de verduras, legumes e frutas, tá? E para terminar, então, um prato que a gente sempre mostra para os nossos pacientes como deve ser, pelo menos uma vez ao dia. Muito obrigada. Desculpe eu ter me passado, né, no tempo, mas é que o assunto para mim é muito agradável e eu gosto muito de transmitir. Muito obrigada a todos e estou à disposição para perguntas e deixo aí o meu e-mail. Podem mandar que eu vou perguntar, responder com todo carinho. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Sônia. Para nós também é um assunto interessantíssimo, né? Um pilar muito importante para se manter em um envelhecimento saudável, com qualidade de vida, que é o que nós buscamos na UNAT para todos os nossos idosos. Foi muito proveitoso lhe ouvir, foi excelente. Tenho certeza que o nosso público que nos acompanhou aqui ao vivo também pôde aprender, né, e conhecer um pouco mais e lembrar agora com toda a sua fala o que a gente viu lá no finalzinho da apresentação da professora Carla, aquele idoso que começou, né, não era uma atividade física, não era alimentação, mas que ele começou algo diferente lá aos 90 anos. Então, quem tá nos ouvindo pode pegar aquela atividade física e fazer, então, uma analogia aqui para alimentação. Né? Eu nunca comi assim saudável, eu nunca me hidratei tão bem, mas agora ainda é tempo, sim, da gente buscar uma melhora na nossa alimentação, né? E se tem algum jovem ou ainda que não é idoso está nos assistindo, também lembrar que, como a professora Carla falou, que não é só nos 60, nós estamos sempre envelhecendo e temos que nos cuidar aí antes de chegar aos 60 também, né? Professora Carla, então, Sônia, lhe agradeço. A professora Carla já teve que se retirar, como no início nós tínhamos falado, e vamos, então, encerrar o nosso encontro de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam e convidar para que retorne aqui no YouTube da PUC, no dia 4 de novembro, às 15 horas, para a palestra que vai ter como tema Enfrentando o Alzheimer, Idosos e Familiares. Vai ser proferida pelo médico neurologista, Dr. Lucas Schilling, e pela neuropsicóloga, doutora Sabine Marrone. Até lá! Obrigada, tchau.